Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é trading. Os tópicos a serem abordados nessa aula são: o que é trading? A necessidade de utilizar os serviços de uma trading company. Controle cambial. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de definir a importância de contratar uma trading company para a prestação de serviço. Identificar a necessidade de um funcionário especializado dentro da empresa. Reconhecer qual é a melhor modalidade de pagamento para o produto. O que é trading? Bom, antes de aprofundarmos esse conceito, vamos pensar na seguinte situação. Se você é um produtor, por exemplo, de sapatos e quer exportar esse produto, será que você conhece todas as regras do comércio exterior? Muitas vezes as empresas são especializadas ali naquele segmento de atuação. No nosso exemplo, produção de sapatos. E muitas vezes a organização não dispõe de conhecimentos técnicos suficientes para se arriscar no comércio internacional. Pois, pensem assim, eu vou realizar uma exportação. Eu preciso conhecer então o mercado pelo qual eu pretendo aí exportar, o público que vai consumir o meu produto, as regras de comércio exterior daquele país, tributação, medidas fitossanitárias, ou seja, barreiras tarifárias e não tarifárias do país que eu pretendo exportar. E será que eu disponho desse conhecimento? É nesse momento que aparece a figura das tradings, pois as tradings são empresas especializadas justamente nesse tipo de serviço. O que fazem as tradings? Eu, exportador, posso contratar uma trading para que ela prospecte mercados em meu nome, para que ela diga quais são as regras de comércio exterior de um determinado país. Logo, as tradings se especializaram em comércio internacional. Regras de transporte, regras de tributação, aquelas barreiras não tarifárias que incidem no comércio exterior, ela vai municiar o contratante de todas essas informações, para que a operação de importação e exportação seja feita de forma mais rentável, porém sem abrir mão da legislação. Estamos entendendo a importância de uma empresa trading? Ela é uma prestadora de serviço que eu, importador ou exportador, posso contratar para que auxilie nesse tipo de operação. Mas o que é trading? O que exerce o chamado trader? A figura dele. Vamos então conhecer as principais funções do trader. Efetuar vendas externas, fazer avaliações de mercados, acompanhar processos de logística, ajudar a empresa que contratou o serviço em suas dúvidas e questionamentos, demonstrar soluções para os entraves comerciais. Observem que dentro da logística internacional nós temos uma série de aspectos importantes, detalhados e muitas vezes técnicos. E o importador ou exportador não dispõe desse tipo de conhecimento. É aí que aparece a importância de contratar uma trading. Ela pode auxiliar, inclusive, em todo o processo logístico, fazer com que o produto saia aqui do Brasil
e chegue até o meu importador, no caso aí aquele que comprou o produto de nós, em segurança, respeitando as regras, entre outras situações. Ficou mais claro a importância de contratarmos uma trading e de termos o trader intermediando os nossos negócios? Controle cambial. Exportadores e importadores deparam-se com esse tipo de controle toda vez que realizam as suas operações. Mas o que seria isso? O que vem a ser câmbio? Política cambial. Vamos entender melhor esses assuntos? Primeiramente, definindo política cambial. Política cambial. O Conselho Monetário Nacional é o responsável pela regulamentação do mercado de câmbio, cabendo ao Banco Central, BC, monitorar e garantir o funcionamento regular do mercado e o cumprimento da regulamentação. O Brasil adota o regime de câmbio flutuante. O Conselho Monetário Nacional é a chamada entidade normatizadora do mercado de crédito, câmbio, capitais e monetário. Especialmente o mercado de câmbio, cabe ao CMN, Conselho Monetário Nacional, estipular as diretrizes, as principais políticas. Já o Banco Central do Brasil é a entidade supervisora. Cabe a ele, ao Bacen, fiscalizar, regulamentar, autorizar aos agentes que tenham aí interesse em operacionalizar no âmbito do mercado de câmbio. Mas o que vem a ser câmbio? Quando nós trocamos uma moeda nacional, o real, pelo dólar ou pelo euro, haverá a cobrança da taxa de câmbio. Muitas vezes não existe paridade entre as moedas. No caso, o dólar, o euro, eles têm, regra geral, um custo mais alto do que a nossa moeda, do que o real. Então, suponha que o dólar esteja valendo R$3. Então, para eu adquirir $1, eu preciso dispor de R$3. Percebam que quanto mais a nossa moeda se desvaloriza, isso é melhor para os exportadores e pior para os importadores. Suponha que o dólar agora vá para R$6. Caso eu faça uma exportação, na cotação anterior, por exemplo, uma exportação de 100 mil, com o dólar a R$3, agora eu vou ganhar o dobro, pois a cotação do dólar duplicou. Bom, mas nem sempre esse tipo de cenário é interessante para o Brasil. Pois, da mesma forma que favorece as exportações, e o Brasil é um grande exportador de commodities, de produtos aí primários, e um importador, grande importador de produtos de alto valor agregado, com muita tecnologia embutida, logo produtos mais caros. Então, quando o dólar dispara, nem sempre é vantajoso para o país. E é nesse momento que passa a atuar a chamada política cambial. O CMN estipula as diretrizes gerais e cabe ao Bacen executar essas políticas enquanto entidade supervisora. Atualmente, a principal forma que o Brasil adota para se proteger é adotar o câmbio flutuante. Ou seja, não existe uma taxa de câmbio fixada. Não, é o mercado quem vai definir quais são as taxas. Existe uma taxa que incide nas exportações, outra nas importações. Se eu quero comprar uma moeda estrangeira para viajar, e assim por diante. Porém, caso haja um desequilíbrio que possa prejudicar o nosso país,
O Banco Central, que dispõe de um estoque de moeda estrangeira, passa a atuar, comprando ou vendendo dólar, fazendo com que a taxa retorne a um patamar tido como equilibrado. Controle cambial. Vamos entender como funciona essa questão de trocas de moedas? As trocas de moedas nacionais por estrangeiras e vice-versa acontecem no mercado de câmbio. Nele, turistas, comerciantes, empresas e instituições financeiras compram e vendem moeda estrangeira, divisas. Fica claro que no mercado de câmbio, onde existem essas trocas de moedas, existem uma série de regulamentações e cabe ao Banco Central do Brasil fiscalizar o mercado de câmbio e verificar se os exportadores e importadores, ou ainda aqueles que trocam moedas, divisas, estão atuando dentro das regras. E isso é fundamental no âmbito da logística internacional. Se você pensa em atuar nesse mercado, saiba que ele é extremamente regulamentado e fiscalizado. Então, para que a gente possa buscar rentabilidade e lucratividade, precisamos, antes de tudo, conhecer as regras. Para isso, eu trouxe um link para que vocês possam se aprofundar nas regras do mercado de câmbio. E também uma dica de leitura. Resolução Bacen número 3.568 de 2008, que dispõe sobre o mercado de câmbio e dá outras providências. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre trading. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!